Primo Levi, os afogados e os sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. 1. A memória da ofensa. A memória humana é um instrumento maravilhoso, mas falaz. Esta é uma verdade gasta, conhecida não só pelos psicólogos, mas também por qualquer um que tenha prestado atenção ao comportamento de quem o rodeia, ou a seu próprio comportamento. As recordações que jazem em nós não estão escritas na pedra. Não só tendem a apagar-se com os anos, mas muitas vezes se modificam ou mesmo aumentam, incorporando elementos estranhos. Sabem-nos bem os magistrados, quase nunca sucede que duas testemunhas oculares do mesmo fato o descrevem do mesmo modo e com as mesmas palavras, ainda que o fato seja recente e nenhum dos dois tenha interesse em deformá-lo. Esta escassa confiabilidade de nossas recordações só será explicada de modo satisfatório quando soubermos em qual linguagem, em qual alfabeto elas são escritas, sobre qual material, com qual instrumento. Ainda hoje é uma meta de que estamos longe. Conhecem-se alguns mecanismos que falsificam a memória em condições particulares. Os traumas, não apenas os cerebrais, a interferência de outras recordações recorrentes, estados anormais de consciência, repressões, recalques. Todavia, mesmo em condições normais, desenrola-se uma lenta degradação, um ofuscamento dos contornos, um esquecimento, por assim dizer, natural, e que poucas recordações resistem. É provável que aqui se possa reconhecer uma das grandes forças da natureza, aquela mesma que degrada a ordem em desordem, a juventude em velhice e apaga a vida com a morte. É certo que o exercício, neste caso a evocação frequente, mantém a recordação fresca e viva, assim como se mantém eficiente um músculo exercitado muitas vezes. Mas é também verdade que uma recordação evocada com excessiva frequência e expressa em forma narrativa tende a fixar-se no estereótipo, numa forma aprovada pela experiência, cristalizada, aperfeiçoada, ataviada, que se instala no lugar da recordação não trabalhada e cresce à sua custa. Quero examinar aqui as recordações de experiências extremas, de ofensas sofridas ou infligidas. Neste caso, atuam todos ou quase todos os fatores que podem obliterar ou deformar o registro mnemônico. A recordação de um trauma sofrido ou infligido é também traumática, porque evocá-la dói ou pelo menos perturba. Quem foi ferido tende a cancelar a recordação para não renovar a dor. Quem feriu expulsa a recordação até as camadas profundas para dela se livrar, para atenuar seu sentimento de culpa. Aqui, como em outros fenômenos, encontramos-nos diante de uma analogia paradoxal entre vítima e opressor. E importa ser claro, os dois estão na mesma armadilha, mas é o opressor, e só ele, quem a preparou e faz disparar, e se sofre com isto, é justo que sofra. E é iníquo que com isto sofra a vítima, como efetivamente sofre, mesmo numa distância de decênios. Mais uma vez se deve constatar, com pesar, que a ofensa é insanável, arrasta-se no tempo e as erinhas em quem é preciso também crer não atribulam só o atormentador, se é que atribulam, ajudadas ou não pela punição humana, mas perpetuam a obra deste, negando a paz ao atormentado. Não se leem sem espanto as palavras escritas por Jean Amery, o filósofo austríaco torturado pela Gestapo por militar na resistência belga e depois deportado para Auschwitz por ser judeu. Abre aspas. Quem foi torturado permanece torturado. Quem sofreu o tormento não poderá mais ambientar-se no mundo. A miséria do aniquilamento jamais se extingue. A confiança na humanidade, já abalada pelo primeiro tapa no rosto, demolida posteriormente pela tortura, não se readquire mais. Fecha aspas. Para ele, a tortura foi uma morte interminável. A Mary, sobre quem voltarei a falar no capítulo 6º, se matou em 1978.
Não queremos confusões, freudismos vulgares, morbosidades, indulgência. O opressor continua como tal, tanto quanto a vítima. Não são intercambiáveis. O primeiro deve ser punido e execrado, mas se possível compreendido. A segunda deve ser lamentada e ajudada, mas ambos, em face da indecência do fato que foi irrevogavelmente cometido, têm necessidade de refúgio e de defesa, indo instintivamente em busca disso. Não todos, mas a maioria, e com frequência por toda a sua vida. Já dispomos de inúmeras confissões, depoimentos, admissões por parte dos opressores. Não falo só dos nacional-socialistas alemães, mas de todos aqueles que cometeram delitos horrendos e múltiplos por obediência a uma disciplina. Alguns prestados em juízo, outros no decorrer de entrevista, outros ainda contidos em livros ou em memórias. A meu ver, são documentos de extrema importância. Em geral, pouco interessam as descrições das coisas vistas e dos atos realizados. Elas coincidem amplamente com aquilo que foi narrado pelas vítimas. Muito raramente são contestadas. Passaram em julgado e já fazem parte da história. Muitas vezes são dadas como sabidas. São muito mais importantes as motivações e as justificações. Por que você fez isso? Você se dava conta de que cometia um delito? As respostas a essas duas perguntas, ou a outras análogas, são muito semelhantes entre si, independentemente da personalidade do interrogado. Seja ele um profissional ambicioso e inteligente como Speer, um gélido fanático como Eichmann, um funcionário de visão curta como Stangl, de Treblinka e Ross, de Auschwitz, ou uma besta obtusa como Boger e Kaduk, inventores de tortura. Expressas com formulações diversas e com maior ou menor insolência segundo o nível mental e cultural de quem fala, elas terminam por dizer substancialmente a mesma coisa. Fiz porque me mandaram. Outros, meus superiores, cometeram ações piores que as minhas. Dada a educação que recebi e dado o ambiente em que vivi, não podia fazer outra coisa. Se não o tivesse feito, outro agiria com maior dureza em meu lugar. Para quem lê estas justificações, o primeiro movimento é de asco. Eles mentem, não podem acreditar que se acredite neles, não podem deixar de ver o desequilíbrio entre suas desculpas e a dimensão de dor e morte que provocaram. Mentem sabendo que mentem. Estão de má fé. Ora, todo aquele que tem a suficiente experiência das coisas humanas sabe que a distinção, a oposição, diria um linguista, boa fé, má fé é otimista e iluminista, e o é ainda mais, e com muito mais razão se aplica a homens como aqueles recém-nomeados. Pressupõe uma clareza mental que é de poucos e que mesmo estes poucos perdem imediatamente quando, por um motivo qualquer, a realidade passada ou presente neles provoca ânsia ou mal-estar. Nessas condições, existe de certo quem minta de modo consciente, falsificando friamente a própria realidade, mas são inúmeros aqueles que levantam âncoras, afastam-se momentaneamente ou para sempre das recordações genuínas e fabricam uma realidade conveniente. Para eles o passado pesa, experimentam repugnância pelas coisas feitas ou sofridas e tendem a substituí-las por outras. A substituição pode começar em plena consciência, com um cenário inventado, mendaz, restaurado, mas menos penoso do que o real, repetindo sua descrição para outros, mas também para si mesmo. A distinção entre verdadeiro e falso perde progressivamente suas linhas, e o homem termina por acreditar plenamente na narrativa que fez tão frequentemente e que ainda continua a fazer, podando e retocando aqui e ali os detalhes menos plausíveis, ou incongruentes entre si, ou ainda incompatíveis com o quadro dos acontecimentos sabidos. A má-fé inicial tornou-se boa-fé. A passagem silenciosa da mentira para o auto-engano é útil. Quem mente de boa-fé, mente melhor, desempenha melhor seu papel, adquire mais facilmente a confiança do juiz, do historiador, do leitor, da mulher, dos filhos. Quanto mais se afastam os eventos,
mais se completa e aperfeiçoa a construção da verdade de conveniência. Acredito que só através desse mecanismo mental se possam interpretar, por exemplo, as declarações feitas à La Presse em 1978 por Louis Darquier de Pelois, ex-comissário encarregado das questões judaicas do governo de Vichy, por volta de 1942, e como tal, responsável pessoalmente pela deportação de 70 mil judeus. Darquier nega tudo. As fotografias das pilhas de cadáveres são montagens, as estatísticas dos milhões de mortos foram fabricadas pelos judeus, sempre ávidos de publicidade, de comiseração e de indenizações. Talvez tenha havido deportações, ser-lhe-é difícil contestá-las, sua assinatura está aposta em muitos ofícios que dispõem sobre as próprias deportações, inclusive de crianças, mas ele não sabia para onde nem com qual desfecho. Em Auschwitz havia de certo câmaras de gás, mas só serviam para matar piolhos e de resto, note-se a coerência, foram construídas com o objetivo de propaganda após o fim da guerra. Não pretendo justificar esse homem vil e estúpido, e me dói saber que viveu por longo tempo sem problemas na Espanha, mas me parece poder nele detectar o caso típico de quem, acostumado a mentir publicamente, termina por mentir também privadamente, inclusive a si mesmo, e por edificar uma verdade confortável que lhe permite viver em paz. Manter separadas a boa e a má fé é custoso. Requer uma profunda sinceridade consigo mesmo. Exige esforço contínuo, intelectual e moral. Como se pode pretender esse esforço por parte de homens como Paquier? Quando se leem as declarações feitas por Eichmann durante o processo de Jerusalém, bem como as de Rudolf Höss, o penúltimo comandante de Auschwitz, o inventor das câmaras com ácido cianídrico, em sua autobiografia, nela se reconhece um processo de elaboração do passado mais sutil do que aquele ora mencionado. Em substância, ambos se defenderam ao modo clássico dos sequazes nazistas, ou melhor, de todos os sequazes. Fomos educados para a obediência absoluta, a hierarquia, o nacionalismo. Fomos embriagados de slogans, encharcados de cerimônias e manifestações. Ensinaram-nos que a única justiça era aquela que servia ao nosso povo, e a única verdade eram as palavras do chefe. O que queriam de nós? Como podem pretender de nós, depois de tudo, um comportamento diferente daquele que foi o nosso e de todos os que eram como nós? Fomos executores diligentes, e por nossa diligência fomos louvados e promovidos. As decisões não foram nossas, porque o regime no qual crescemos não nos concedia decisões autônomas. Outros decidiram por nós. Nem podiam ser diferentes, porque nos fora tolhida a capacidade de decidir. Não só nos fora proibido decidir, mas havíamos-nos tornado incapazes para tanto. Por isto, não somos responsáveis e não podemos ser punidos. Ainda que projetada no contexto das chaminés de Birkenau, essa argumentação não pode ser tomada como fruto de pura imprudência. A pressão que o moderno Estado totalitário pode exercer sobre o indivíduo é tremenda. Suas armas são substancialmente três: a propaganda direta ou dissimulada pela educação, pela instrução, pela cultura popular, o impedimento oposto ao pluralismo das informações, o terror. Todavia, não é lícito admitir que essa pressão seja irresistível, muito menos no breve período dos 12 anos do Terceiro Reich, nas afirmações e nas desculpas de homens com gravíssimas responsabilidades, como Höss e Eichmann, é patente o exagero, e mais ainda, a manipulação da recordação. Ambos nasceram e se educaram muito antes que o Reich se tornasse verdadeiramente totalitário, e sua adesão havia sido uma escolha, ditada mais pelo oportunismo do que pelo entusiasmo. A reelaboração de seu passado foi obra posterior, lenta e provavelmente não metódica. Perguntar se tenha sido feita de boa ou má fé é ingênuo. Também eles, tão fortes diante da dor alheia, quando o destino os colocou diante dos juízes, diante da morte que mereceram,
construíram um passado de conveniência e terminaram por acreditar nele, de modo especial Ross, que não era um homem sutil. Como se depreende de seu texto, era antes um personagem tão pouco propenso ao autocontrole e à introspecção que não se dá conta de confirmar seu grosseiro antissemitismo no momento mesmo em que o nega e o renega, bem como não percebe quão vicioso é seu autorretrato de bom funcionário, pai e marido. A propósito destas reconstruções do passado, mas não só dessas, é uma observação que vale a pena todas as memórias. Deve-se observar que a distorção dos fatos, muitas vezes, é limitada pela objetividade dos próprios fatos, em torno dos quais existem testemunhos de terceiros, documentos, abre aspas, corpos de delito, fecha aspas, contextos históricos definidos. É geralmente difícil negar que se tenha cometido uma dada ação ou que tal ação tenha ocorrido. Ao contrário, é facílimo alterar as motivações que nos induzem a uma ação, assim como paixões que em nós acompanharam a ação mesma. Esta é matéria extremamente fluida, sujeita a deformar-se sob forças até muito débeis para as perguntas. Por que você fez isso? Ou, ao fazer, em que pensava? Não existem respostas confiáveis, porque os estados de ânimo são voláteis por natureza, e ainda mais volátil é sua memória. Como, caso o limite da deformação da recordação de um crime cometido, existe sua supressão. Também aqui o limite entre boa e má fé pode ser vago, por trás dos não sei e dos não me lembro, que se ouvem nos tribunais, às vezes ao propósito definido de mentir. Mas outras vezes se trata de uma mentira fossilizada, enrijecida numa fórmula. O portador da recordação quis tornar-se um não portador e conseguiu. A força de negar sua existência expulsou de si a recordação nociva como se expele uma excreção ou um parasita. Os advogados de defesa bem sabem que o vazio de memória ou a verdade putativa que sugerem a seus clientes tendem a se tornar esquecimento e verdade efetiva. Não é preciso penetrar na patologia mental para encontrar exemplares humanos cujas afirmações nos deixam perplexos. São certamente falsas, mas não conseguimos distinguir se o sujeito sabe ou não que mente. Supondo por absurdo que o mentiroso se torne veraz por um instante, ele mesmo não saberia responder ao dilema. No ato em que mente, é um ator totalmente envolvido com seu personagem. Não se pode mais distingui-los. É um exemplo patente disso. Nos dias em que escrevo, o comportamento do turco Ali Agca no tribunal, autor do atentado contra João Paulo II. O melhor modo para defender-se da invasão de memórias difíceis é impedir seu ingresso, estender um cordão sanitário ao longo do limite. É mais fácil vetar o ingresso a uma recordação do que dela se livrar depois que foi registrada. Para isso, em substância, serviam muitos dos artifícios imaginados pelos comandos nazistas a fim de proteger a consciência dos responsáveis pelos trabalhos sujos e de assegurar seus serviços desprezíveis, inclusive para os sicários mais endurecidos. Aos ensatcomandos que nas retaguardas da frente russa metralhavam os civis à beira das balas comuns que as próprias vítimas eram obrigadas a cavar. Era distribuído álcool à vontade, de modo que o massacre fosse encoberto pela embriaguez. Os eufemismos bem conhecidos, solução final, tratamento especial, o próprio termo Einsatzkommando, recém-citado, que literalmente significava unidade de pronta utilização, que mascarava uma realidade espantosa, não serviam só para iludir as vítimas e prevenir suas reações de defesa. Também valiam nos limites do possível para impedir que a opinião pública, bem como os próprios destacamentos das Forças Armadas, não diretamente implicados, tivessem conhecimento do que ocorria em todos os territórios ocupados pelo Terceiro Reich. De resto, toda a história do curto Reich milenar pode ser relida como guerra contra a memória, falsificação orwelliana da memória, falsificação da realidade, negação da realidade até o ponto de fuga definitiva da realidade mesma.
Todas as biografias de Hitler, discrepantes quanto à interpretação a ser dada à vida desse homem tão difícil de classificar, concordam sobre a fuga da realidade que assinalou seus últimos anos, sobretudo a partir do primeiro inverno russo. Tinha proibido e negado aos súditos o acesso à verdade, conspurcando sua moral e sua memória, mas, em medida progressivamente crescente até a paranoia do bunker, barrara o caminho da verdade também para si mesmo. Como todos os jogadores de azar, construíra em torno de si um cenário tecido de mentiras supersticiosas, no qual terminara por crer com a mesma fé fanática que pretendia de todo alemão. Seu colapso não foi só uma salvação para o gênero humano, mas também uma demonstração do preço que se paga quando se conspurca a verdade. Também no campo bem mais amplo das vítimas se observa uma derivação da memória, mas aqui, evidentemente, falta o dolo. Quem recebe uma injustiça ou uma ofensa não tem necessidade de elaborar mentiras para se desculpar de uma culpa que não tem, embora por um mecanismo paradoxal que mencionaremos, possa acontecer que experimente vergonha, mas isso não exclui que mesmo suas recordações possam ser alteradas. Observou-se, por exemplo, que muitos sobreviventes de guerras ou de outras experiências complexas e traumáticas tendem a filtrar inconscientemente suas recordações, evocando-as entre eles mesmos ou narrando-as a terceiros, preferem deter-se nas tréguas, nos momentos de alívio, nos interlúdios grotescos, estranhos ou relaxados, esquivando-se dos episódios mais dolorosos. Estes últimos não são trazidos de bom grado da máquina do magma da memória e por isto tendem a enevoar-se com o tempo e perder seus contornos. É psicologicamente digno de crédito o comportamento do conde Ugolino, que experimenta um retraimento ao narrar a Dante sua morte terrível, induzindo-se a fazê-lo não por complacência, mas só por vingança póstuma contra seu eterno inimigo. Quando dizemos, jamais esquecerei isto, referindo-nos a um evento qualquer que nos feriu profundamente, mas que não deixou em nós ou em torno de nós uma marca material ou uma ausência permanente, somos precipitados. Mesmo na vida civil, esquecemos de bom grado os particulares de uma doença grave de que nos curamos ou de uma operação cirúrgica bem-sucedida. Com o objetivo de defesa, a realidade pode ser distorcida, não só na recordação, mas no ato mesmo em que se verifica. Durante todo o ano de meu encarceramento em Auschwitz, tive como amigo fraterno Alberto. Era um jovem robusto e corajoso, mais perspicaz do que a média, e por isso bastante crítico em relação aos tantos que fabricavam para ministrarem-se reciprocamente ilusões consolatórias. A guerra terminará em 2 semanas, não haverá mais seleções, os ingleses desembarcaram na Grécia, os poloneses da resistência estão para libertar o campo, e assim por diante. Eram boatos que corriam quase todo dia, pontualmente desmentidos pela realidade. Alberto tinha sido deportado junto com o pai, de 45 anos. Na iminência da grande seleção de outubro de 1944, Alberto e eu tínhamos comentado o fato com terror, cólera impotente, rebelião, resignação, mas sem buscar refúgio em verdades consolatórias. Veio a seleção. O velho pai de Alberto foi escolhido para o gás e Alberto mudou em poucas horas. Havia ouvido notícias que lhe pareciam dignas de fé. Os russos estavam perto. Os alemães não mais ousariam persistir no extermínio. Aquela não era uma seleção como as outras. Não era para as câmaras de gás. Fora feita para escolher os prisioneiros debilitados, mais recuperáveis, como seu pai, que estava muito enfraquecido, mas não enfermo. Ao contrário, ele sabia até para onde os teriam mandado, para Yavorsno, não muito longe, para um campo especial destinado a convalescentes, capazes só de trabalhos leves.
Naturalmente, o pai não foi mais visto e o próprio Alberto desapareceu durante a marcha de evacuação do campo em janeiro de 1945. Estranhamente, sem saber do comportamento de Alberto, também seus parentes, que tinham ficado escondidos na Itália evitando a captura, se conduziram como ele, recusando a verdade insuportável e construindo uma outra. Assim que fui repatriado, julguei um dever ir logo à cidade de Alberto, para expor à mãe e ao irmão tudo o que sabia. Fui recebido com afetuosa cortesia, mas, logo depois de começar minha narrativa, a mãe me suplicou que parasse. Ela já sabia tudo, pelo menos no tocante a Alberto, e era inútil repetir-lhe as costumeiras histórias de horror. Ela sabia que o filho, só ele, tinha conseguido afastar-se da coluna sem que os SS o metralhassem. Tinha se escondido na floresta e estava ileso nas mãos dos russos. Ainda não puderam mandar notícias, coisa que logo faria, ela estava certa. E agora que, por favor, eu mudasse de assunto, ele narrasse como eu mesmo havia sobrevivido. Um ano depois, passei casualmente por aquela cidade e visitei de novo a família. A verdade mudara levemente. Alberto estava numa clínica soviética. Estava bem, mas tinha perdido a memória. Não recordava nem mesmo seu nome. Mas começara a melhorar e retornaria logo. Ela o sabia de fonte segura. Alberto jamais retornou. Passaram-se mais de 40 anos. Não mais tive a coragem de voltar e contrapor minha verdade dolorosa à verdade consolatória que, ajudando-se mutuamente, os familiares de Alberto construíram. Uma defesa necessária. Este mesmo livro está embebido de memória, ainda por cima de uma memória distante. Serve-se, portanto, de uma fonte suspeita e deve ser defendido contra si mesmo. Daí que contenha mais considerações do que lembranças. Se detém de boa vontade mais no estado das coisas tal como é hoje do que na crônica retrospectiva. Além disso, os dados que contém estão fortemente escorados pela imponente literatura que veio a se formar sobre o tema do homem desaparecido ou salvo, inclusive com a colaboração, voluntária ou não, dos culpados de então. E neste corpus, a concordância é abundante, a discórdia é mínima. Quanto a minhas recordações pessoais e aos poucos episódios inéditos que citei e citarei, examinei-os todos com cuidado. O tempo os desbotou um pouco, mas não destoam do contexto e me parecem a salvo nas derivações que descrevi.